Tele ele armou o time, linha de 4 ali, com dois laterais, como você falou, que avançavam muito, faziam muito corredor aqui, né? Leandro e Júnior. Você tinha o Cerezo e o Falcão como volante, mas não um volante fixo na frente da área, mais um homem que compõe ali. O Magro e o Zico, o Éder na esquerda e o centroavante, que foi o Serginho. Não tinha o ponta-direita, que era uma discussão muito grande para os padrões da época, não se concebia jogar sem ponta-direita. O Jô Soares tinha aquele personagem Zé da Galera. Falava, bota a ponta, Tele, tesoura tem ponta, agulha tem ponta, a seleção também tem que ter ponta. Então era uma concepção da época, né? E aí ele fechava com o Isidoro, ou fechava com o Dirceu, que começou a Copa. Sim, jogou o primeiro jogando, jogo. Mas não tinha ponta-direita. Inclusive, na convocação não tinha. Mas isso da ponta-direita eu acho interessante, porque o Tele mesmo falava que a ideia era todo mundo girar e alguém ocupar aquele espaço. E aí você vê, o gol do Chulapa contra a Argentina é o Falcão entrando como um ponta e cruzando pro Chulapa. O gol do Falcão contra a Nova Zelândia é contra-ataque, é o Falcão entrando, recebendo o passe do Magro pela direita para fazer o gol. O próprio gol do Sócrates contra a Itália é uma jogada do Zico que o Magro passa, leva e recebe a bola do Zico para fazer o gol. Então, funcionava. Não, de fato, não faltou ocupação pela direita. Se você pensar em termos mais modernos, que você pede isso do lateral, o Leandro também descia pela direita. Então, isso não faltou ocupação de espaço pela direita. Eu acho que faltou um pouco mais de cuidado defensivo, porque a gente não enxergava o futebol como enxerga hoje, 40 anos depois. Sim. A gente achava que era possível ser campeão daquele jeito. O Tele achava que era possível ser campeão daquele jeito. Os jogadores achavam que era possível. A gente teve uma cultura de um futebol plástico, artístico, belíssimo. E aí a gente tem toda essa leveza e, ao mesmo tempo, a gente tem um 9 que é... Chulapa. Mas aí foram contingências, né? Primeiro que o Careca se machuca. O dono daquela posição naquele time era o Careca. Então, aí é aquela coisa. O Careca, ele entra no final do ciclo, né? Do Tele. O Tele apanhou muito até achar um centroavante. Quem eram as nossas alternativas antes do Careca e antes do Chulapa? O Reinaldo tinha a questão física. Joelho, né? O joelho. E também a questão política do Tele... Né? Falar, Renato, pega mais leve e tal. Teve uma mistura disso aí, mas no fim o Tele dizia publicamente que o Reinaldo era o melhor jogador que ele treinou. Eu acredito que se ele tivesse no melhor da forma, teria ido. Aí o Roberto Dinamite, que era a opção que o Tele não usou, chamou para não usar. Né? Então, durante o ciclo, o Baltazar, artilheiro de Deus, que era do Grêmio, depois jogou também no Palmeiras... Enfim, não era uma unanimidade, né? O nome mesmo que o Tele achou mais para o fim do ciclo foi o Careca, mas infelizmente ele se machuca já em Portugal. A seleção está lá se preparando para a Copa da Espanha. E o Chulapa fazia parte do grupo ou o Chulapa foi do tipo, vamos lá, Serginho, agora é com você? Não, o Chulapa era o reserva imediato do Careca, que com a ausência do Careca é alçado a titular. E aí a vaga de reserva passa a ser do Roberto Dinamite, que já entra com o número 20. Que ele vem, inclusive, né? A seleção já está na Europa e aí o Roberto é chamado. Ele estava no amistoso com o Vasco no Espírito Santo, acho que em Nova Venécia, e ele na saída do campo à noite, ali no domingo, é avisado. Vai para o Porto. Faz a sua mala aí que você está indo para Espanha. Um dó disso que o Thiago falou é que com um sistema que gira, né? Todo mundo tabela, todo mundo se mexe. Você tem o Careca tabelando com o Sócrates, com o Zico, com o Falcão. Seria maravilhoso. Em tese, o ideal, né? E era a conclusão que o Tele chegou já no fim, nos últimos amistosos. Se despede aqui goleando o Eire, que é a Irlanda, né? 7-1, na inauguração do estádio de Uberlândia, estádio João Avelange. E aí, quando acontece aquilo, a gente acha que o time está pronto. Mas aí tem a contusão do Careca. O Serginho era um competentíssimo artilheiro, ali do jeito dele, né? Naquela função é o fazedor de gols. Agora, claro que ele não entrava nessa sinfonia de é proibido dar 3 toques na bola, né? E também tem a teoria da conspiração, de que o Serginho era um cara contestador, que quiseram transformar o Serginho numa freira, e aí ele foi muito bonzinho quando devia ter sido mais bandido. Eu acho que não. A grande Copa do Serginho tinha que ter sido a de 78. Aí você acerta o ponto.